Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, do irmão terceiro penitente, da Ordem Franciscana Secular. Lá você encontra tudo relacionado com textos, vídeos, história de santos, curiosidade e muito mais. Aproveitando, faça um convite para conhecer as nossas fraternidades espalhadas por todo o mundo, há mais de 800 anos levando Cristo, levando a Boa Nova, na maneira de nosso fundador, o Pai Seráfico São Francisco de Assis. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha fazer parte da nossa família. Hoje vamos dar continuidade aos milagres de Santa Clara. A partir de agora vamos falar dos milagres pós-morte, sendo por todos venerado como santa, já logo nos seus primeiros anos, já causando espanto pelos milagres ocorridos. E a nossa fonte é essa, Fontes Franciscanas. E vamos ler aqui os primeiros milagres de Santa Clara, já após a sua morte, já na eternidade, intercedendo pelos seus devotos. Então vamos lá. Deixa eu encontrar, já deixei marcadinho aqui. E o texto é o seguinte: dos milagres de Santa Clara, depois que passou do mundo para a eternidade. É um texto curtinho, eu não vou esticar para o outro, para saber dar mais atenção, específica a cada um, valorizando e informando no que é possível. Então vamos lá. Os maravilhosos sinais dos santos, os testemunhos dos milagres que devem ser venerados, são aqueles que se constituem na santidade dos costumes e na perfeição nas obras. Em verdade, João não fez nenhum sinal. Toda a vida não serão mais santos que eles os que fazem milagres. Por isso, para o testemunho de santidade da Santa Virgem Clara, bastará o anúncio da perfeitíssima santidade de sua vida, se outra coisa não existisse. De tempo em tempo, em parte a tibieza, em parte a devoção do povo. Assim, enquanto Clara viveu pelos méritos, agora absolvida para dentro do abismo da claridade perpétua, não é menos proclamado de modo maravilhoso, pela luz dos milagres, pelos quatro cantos do mundo. Obrigar-me a isso a verdades sinceras e juradas de redigir muitas coisas. Seu grande número, porém, força-me a passar por cima de muitos. Aqui foi a introdução do biógrafo que pesquisou de forma séria os milagres de Santa Clara. Então aqui, o primeiro milagre que ele coloca é o seguinte, dos endemoniados libertados. Então vamos lá. Um menino de Perusa chamado Tiaguinho parecia tão enfermo quanto possuído por péssimos demônios, às vezes jogado desesperadamente no fogo, outras vezes debatendo-se contra o chão, ou mordendo pedras, a ponto de quebrar os dentes. Feria miseravelmente sua cabeça e banhava-se de sangue todo o corpo, de boca torcida, deitando a língua de fora, dobrava os membros do corpo com tanta facilidade a ponto de muitas vezes pôr a perna sobre o pescoço. A dita loucura o atacava por 2 vezes todos os dias, e nem 2 pessoas conseguiam impedi-lo de tirar a roupa. Procurou-se ajuda de médicos competentes, mas não se achou um que soubesse fazer algo. Seu pai, Guidolotto, depois de não ser encontrado nenhum remédio para tantos importúnios entre os homens, voltou-se para os méritos de Santa Clara. Ó Virgem Santíssima, disse, ó Clara, venerada por todo mundo, a ti consagro meu infeliz filho e te imploro sua cura com toda a sua súplica.
cheio de fé, apressa-se ao sepulcro da santa e, pondo sobre o túmulo da Virgem o menino trazido, obtém imediatamente o favor enquanto pedia. Logo o menino ficou livre daquela enfermidade e desde então não foi mais atormentado por nenhum mal semelhante. Olha essa frase final. Logo o menino ficou livre daquela enfermidade e desde então não foi mais atormentado por nenhum mal semelhante. Aí vem aquele questionamento: será que foi demônio ou seria uma patologia, né? Naquela época, como na época de Cristo, até uma simples febre já era ação demoníaca, né? Tudo que impedia o ser humano de agir na sua plenitude, com toda a sua dignidade, o comprometia, o limitava, já era reconhecido como ação demoníaca, né? Se a gente avaliar de um certo ponto, indiretamente pode ser isso mesmo. Mas no ponto de vista da medicina, isso pode ser identificado como uma patologia, né? E o mais importante não é identificar a ação, que isso foi bem explorada pelo biógrafo da santa que relatou os milagres. O importante não são os detalhes, mas a ação em si, o resgate da dignidade daquela criança que foi conquistada pela fé do pai, em súplica a Deus por intermédio de Santa Clara, que levou a criança ao sepulcro já no desespero, porque a medicina da época não resolvia, mas foi a Santa Clara e ali aconteceu verdadeiramente o milagre. Não importa se foi demônio, não importa se foi uma enfermidade, o importante é que a criança teve a sua vida resgatada na sua dignidade, pôde viver igual às outras crianças, como toda criança é, que gosta de correr, que gosta de brincar, que vive a sorrir para a natureza, sorrir para os céus, sorrir para o pai, para a mãe, para os amiguinhos, viver aquela alegria contagiante de criança. Imagino quantas noites perdidas, preocupadas, esse pai, essa mãe, a criança em si não compreendendo o que estava acontecendo. E daquilo ele foi liberto, caiu por terra toda esse comprometimento da vida da criança. O importante é o livramento que essa criança teve, o resgate de sua dignidade. Então, faço um convite a você. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, pois enquanto há vida, há esperança, há uma expectativa de algo melhor a vir. Mesmo que seja a morte a solução, porque a morte não é eterna. A morte é só uma entrada para a eternidade. E o importante é construir aqui os tijolinhos de para onde vai ser o meu destino, qual é as consequências de toda uma vida. Então tenhamos fé. A morte não é o fim de tudo, é o começo para a eternidade. Tenhamos fé diante das tribulações, tenhamos fé diante das enfermidades. Que sejamos esse instrumento de paz, sejamos esse instrumento de esperança àqueles que pedem as nossas orações, àqueles que pedem a nossa atenção no cuidar, no zelar do outro, pois o outro, assim como você, é templo do Senhor. Então, dessa leitura de hoje, curtinha, mas profunda, porque resgatou uma vida, resgatou a dignidade de um irmão. Aquele irmão que é a semelhança de Cristo, aquele irmão que é morada em seu corpo do templo do Espírito Santo. Sejamos mais sensíveis à dor do próximo, sejamos esse instrumento, mesmo pela oração. Por mais que às vezes sejamos limitados ou ignorantes na prática de verdadeiramente ajudar aquele irmão, mas a nossa oração é capaz de curar, é capaz de libertar muitos. Amém? Santa Clara, rogai por nós. Paz e bem.